Eu me confundi. Sorria. Luz, câmera, ação. Vamos lá, quinto ano boa tarde a todos, boa tarde aí, Escola Classe 3, quinto ano simbora para mais uma aula. Por que você se confundiu, Arthur? Fala, homem. Eu me confundi na aula de geometria ontem, na última página. Ah, tá. Mas aí você já corrigiu, me passou. Sim, eu corrigi. Isso. Já corrigiu e me passou, tá tranquilo. O importante é, tentar, é não deixar de tentar. Se errou uma vez, eu mostro lá onde é que errou, ops, corrige, ops, corrige. Aí corrige e me passa de novo. Corrige, do nada. É porque não vai, porque não faz sentido. Eu mostro lá onde é que está o erro e depois vocês não me mostram corrigido, tem que me mostrar tudo corrigidinho. Pois bem, vamos à nossa aula de ciências de hoje. Que hoje nós vamos focar na estrutura do planeta Terra. Já voamos no espaço, já explicamos sobre as estrelas, os movimentos do planeta Terra, falando das fases da Lua. Agora vamos focar aqui no nosso planetinha, no planeta Terra. E vamos começar falando das camadas da Terra. Por que o planeta Terra é assim, desse jeito? Será que os continentes já estavam assim desde tudo quando começou? Por que será que acontece algumas coisas? Por que o vulcão entra em erupção? Vocês vão ter a resposta disso tudo hoje. Mas primeiro, vamos conhecer as camadas da Terra. As camadas internas e externas. Quer dizer, externa é tudo que está do lado de fora. Interna é o que está do lado de dentro, ou seja, as camadas internas do solo. Mas primeiro vamos falar das camadas externas, aquelas que ficam no lado de fora da Terra. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente vive numa biosfera. O que é isso, biosfera? É o espaço do planeta Terra onde vivem os animais e os vegetais. Lembrando, onde vivem os seres vivos. Pois, afinal, vegetal também é ser vivo. Não esqueçam disso. Tem gente que pensa que vegetal só serve para enfeitar o jardim. Não. Você está lidando com um ser vivo também, igual os animais. Você lida com planta igual lida com animal. Se você, por exemplo, tira de brincadeira a folha de um vegetal, você está impedindo a respiração desse vegetal. Aí tem gente que fala, não pode tirar folha de árvore. Não pode. Deixa a folha quieta lá. Não atrapalha ninguém. Então, as folhas servem para a respiração dos vegetais. Então, para que ficar tentando bichinho? É ser vivo também. Um pé de goiaba, um pé de manga, uma roseira, é tudo ser vivo. Tudo é ser vivo. Então, nós todos vivemos nesse espaço de vida chamado biosfera, que é isso que significa a palavra. Biosfera significa vida. Bio, de biologia, é a ciência da vida. Então, bio significa vida. A palavra bio quer dizer vida. Fala, Pietro, diga. Qual é a pergunta? Professor, na verdade não é uma pergunta, mas é uma das coisas que eu vejo muito. Por que muitas folhas caem, mas se elas são importantes para o vegetal? Tipo, aqui fora tá cheio de folha no chão. Por quê? Isso aí é uma coisa que é da característica do vegetal. Tem uma época que eles trocam de folhas. Igual tem animal que troca de pele, por exemplo, cobra, serpente. Tem vezes que você acha bem no meio do mato assim, a pele de uma cascavel, de uma jiboia completa, porque ela troca de pele. Então a mesma coisa é com as árvores. Mas ela não tem um tempo, quando chega o outono, quando chega o inverno,
as folhas começam a cair, e aí troca, renova, né? As folhas. Mas aí ela não come a pele, a cascavel? Não, não. Que a árvore come os nutritivos das folhas? Isso, mas aí acontece a renovação da primavera e para o verão as plantas se alimentarem bem, porque a folha serve tanto para alimentação quanto para respiração das plantas. Mas calma, vamos chegar na parte dos vegetais. Calma lá. Não é um espaço separado de que inclui o solo, o ar, a água, a luz, o calor e os alimentos, que são condições necessárias para o desenvolvimento da vida. Então, biosfera é o local no planeta que contém isso tudo: solo, ar, água, luz, calor, alimentos e seres vivos. Então, a gente pode sim dizer que o nosso planeta Terra é o planeta da vida, porque tem uma biosfera completa. Se contar em outros planetas, os outros planetas não têm uma biosfera completa. Não tem ar, não tem água, não tem o solo, tem a camada de solo. Mas não tem água, luz, calor para poder desenvolver as plantas, os vegetais, os alimentos e por aí vai. Por isso que o nosso planeta é um planeta único, porque ele contém essa biosfera. E dentro dessa biosfera existem essas três partes: a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Aí, a atmosfera aprisiona o vapor de água que vem da hidrosfera, mares, lagos e rios, transformando novamente em chuvas que atingem o solo e realimentam as reservas subterrâneas de água. Com as ações das chuvas, os solos vão se tornando propícios para a vida das plantas e dos animais. Então, você vê a interação entre as três partes da Terra: a parte de água, a parte de ar e a parte do solo. Ô, professor, sabe a foto que está debaixo da foto dos pinguins? Então, é de um animal que sobreviveu à extinção dos dinossauros. Ele é imortal. Sim. É como se fosse uma bactéria, né? É uma bactériazinha. É. Então, ó, você vê que as três camadas da Terra interagindo para que haja condições de vida para o planeta. Então, isso que é a biosfera. Agora vamos às partes específicas de cada uma. A hidrosfera são as águas, oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. Então, a hidrosfera é a camada de água, é a parte dos rios, dos lagos, oceanos, mares. Hidro vem de água. Fera é a camada. Então, analisando a formação da palavra hidrosfera, é camada de água. É isso que significa. É a parte de água do nosso planeta. Então, tudo que tem água é hidrosfera. A atmosfera é a camada de gases, de ar que envolve o nosso planeta. E nisso não está incluído somente o ar que respiramos aqui, mas também está envolvido todos os gases que compõem o ar, ou seja, o oxigênio, nitrogênio, vapor de água que vem do ciclo das águas, o gás carbônico, o ozônio e etc. Então, tudo isso compõe a atmosfera. A gente pode ver a atmosfera? Pode. Essa parte azul que você vê aí em cima, aí no céu, é a atmosfera. Quando o céu está limpinho, azul, é a atmosfera. É a parte de ar do nosso planeta, tudo que está no ar. Até as nuvens são vapor de água. Pelo amor de Deus, não acredito que você ainda pensa que as nuvens são feitas de algodão doce. Não. É tudo vapor de água, gente. Então, tudo que está no ar, a substância... Destruiu o sonho da criança, destruiu o sonho da criança. Exatamente. Eu vim colocar aqui a realidade para vocês. Nada de ficar imaginando que as nuvens são feitas de algodão doce.
Professor, então nuvem tem gosto de Criança. água. Unicórnios voando no Você céu. quer ter uma nuvem pra saber? Tava era quando eu achava que as nuvens eram algodão doce. Professor, então perguntando Eles já tocaram uma se gosto nuvem de pra água, saber? certo? Nunca, então. Ué, gente, já Mas tocaram pra uma não dá pra nuvem? Sim, pegar não é? nuvem. É só vocês pensarem no seguinte. Toda vez que vocês viajam de avião, vocês tocam em nuvens, ó. Ah, que Dá pra acontece? pegar? Se dá para pegar assim, ela esfarela na sua mão. Vira vapor, vira fumaça. E é igual, por exemplo, não sei se aqui alguém já viu, assim, viajou de avião, mas na hora que você viaja de avião, você atravessa a nuvem o tempo inteiro. Você vive atravessando nuvem. Então, não acontece nada. Porque as nuvens são puro vapor de água. Assim que você toca nelas, Professor, então esfarela. você tá me dizendo que nuvem tem gosto de água? Sim. Aliás, tem gosto de nada. Porque a água não tem gosto. Não tem gosto de Mas nada. então a chuva, como que ela cai da nuvem? Gente, vocês se esqueceram o ciclo das águas, o calor do sol, Gás, a água dos rios, dos lagos, dos oceanos. É tudo vapor, é água no estado gasoso. É isso que é formado as nuvens. Então, se você consegue enxergar a nuvem no céu, isso é a atmosfera do nosso planeta. E essa atmosfera ela é dividida em pequenas partes. Vou mostrar aqui. Existem, ao todo, 5 partes na nossa atmosfera. Essa parte que a gente vê com nossos olhos é a chamada troposfera. Tem 15 quilômetros de altura. É a parte onde passam os aviões. Os aviões não vão mais alto do que isso. Então, aqui, essa parte da troposfera, até o fim da troposfera, Por que já não é a pode ir mais ponte alto? aérea. É a Por que chamada não pode ponte mais alto? aérea. É onde passam os aviões. Até essa altura de 15 quilômetros, é a troposfera, onde a gente vive. Até onde nossos olhos podem enxergar. Passando mais que isso, mais 50 quilômetros para cima, temos a estratosfera. Que a gente até que enxerga a estratosfera, mas enxerga bem pouquinho. Pode se ver aqui, ó. Esse balão aqui não é aquele balão que as pessoas constroem, balão de São João, o balão que o padre voou e nunca mais apareceu. Não, isso aqui é balão meteorológico. É aquele balão que prevê a questão do clima nos locais do nosso planeta. Então, até essa altura aqui do balão meteorológico é a estratosfera. A gente consegue enxergar um pouquinho da estratosfera. Daqui para cima, da estratosfera para cima, aí é que a gente não vê nada mesmo. Só com a ajuda de uma luneta, de um telescópio, que você consegue ver as outras partes da atmosfera. Mesosfera é onde passam os cometas. Por isso está o desenho aqui desse cometa. Termosfera, que é mais lá em cima, é a parte mais gelada, 500 quilômetros de altura. Ah, então ninguém conseguiu passar da termosfera, só o pessoal que viaja de foguete, viagens espaciais, que passa pela termosfera. Um exemplo disso, para você ver do que acontece na termosfera, não tem o primeiro filme do Homem de Ferro? Que o Tony Stark começa a testar Congelar. ele começa a testar o equipamento, começa a testar a armadura pela primeira vez. Quando ele começa a voar, vai indo para cima, para cima e para cima, e o uniforme do Homem de Ferro começa a congelar. Aí depois ele deixa com fogo. Com tudo. Então, isso acontece mesmo se a pessoa continuar voando mais rápido? Sim, é isso que acontece. Porque aí dá uma quebra na temperatura. Tem uma hora que o uniforme do Homem de Ferro pega fogo e depois congela. Então, essa parte que o uniforme do Homem de Ferro pega fogo é aqui na mesosfera.
Agora, a parte que ele congela é aqui na termosfera, porque aqui são as temperaturas geladas. A partir daqui, já começa o espaço, já começa o universo. Por isso que é tão congelado. E mais aqui para cima, 800 quilômetros de altura, é a exosfera. Exosfera é para onde vai os satélites, satélite de internet, satélite de televisão, satélite de comunicações, e por aí vai. Aqui já é praticamente o espaço, já é o universo, já é o sistema solar. Professor, então, pelo que eu entendi, a internet vem do céu. Ô, professor, sabe quando você tá... Peraí, Pedro, deixa eu terminar. Antigamente, a internet era completamente, como a internet de escada, era uma ligação de cabos para danar. Eram poucos satélites que possibilitavam as pessoas a usar a internet. Para você ter uma ideia, nos anos 90, quando começou a internet, só tinha 3 satélites. Hoje em dia, não. Esse número aumentou até demais. Ainda mais agora com a tecnologia 5G, 6G, 7G, que lá no Japão já tem 7G já. Então, são vários satélites agora que trabalham para melhorar a conexão de internet, porque são vários computadores ligados a uma rede do mundo inteiro. E esses satélites ficam aqui, exatamente aqui na exosfera. E aqui na exosfera também fica uma espécie de escudo de proteção do nosso planeta, que a gente chama de camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? Essa camada de ozônio, que é uma substância química presente no ar, esse ozônio ele funciona como escudo para que os raios solares não venham com muita força para nós, seres humanos, e para o planeta. Raio solar é bom para a gente, mas desmedido pode até causar queimadura, câncer de pele e por aí vai. Então, o que impede da gente ter câncer de pele quando vai tomar o solzinho, além do filtro solar, é a camada de ozônio, que protege o nosso planeta. É como se fosse um escudo ao redor do nosso planeta. Então, por que o pessoal fala, vai prejudicar a camada de ozônio se a gente poluir o ar? Exatamente. Faz buracos na camada de ozônio, aqui na exosfera, que aí tem locais que está ficando com mais calor, está sendo mais quente, porque os raios solares passam nessa camada de ozônio e assim vai prejudicando e vai acontecendo o fenômeno do aquecimento global e do efeito estufa, que estão esquentando o nosso planeta a cada ano. Diz que a cada ano aumenta em 2 graus a temperatura do nosso planeta por conta desses buracos na camada de ozônio, por onde os raios solares passam. Que raio solar é bom, o sol é bom, mas dessa forma faz muito mal para a nossa saúde. Então é aqui na exosfera que se localiza a camada de ozônio, a famosa camada de ozônio. E da exosfera para cima, já é sistema solar, já é o espaço, a fronteira final, aí é só o foguete que passa por aí. Só foguete. Professor, Pergunta. eu tenho uma pergunta. Por que o avião não pode ir até a estratosfera? Os únicos aviões que podem ir até a estratosfera são tem os jatos que conseguem voar na velocidade do som, eles conseguem passar a estratosfera. Que aí já são aqueles jatos militares utilizados em estratégia de guerra. Agora, avião caseiro... Velocidade do som? Sim, eles voam na velocidade do som. Então, eles conseguem passar pela estratosfera. Misericórdia. Já os aviões domésticos, esses aí da TAM, da Gol, que a gente faz os voos normais, eles não conseguem ir muito longe, não. Exatamente porque o motor deles não possibilita. E esses aviões também não são capazes de alcançar a velocidade do som.
Por isso que eles só ficam na troposfera, nessa parte aqui. Não consegue ir mais longe. Os aviões entendi. caseiros. Agora, Entendi. os jatos militares, mísseis supersônicos, eles conseguem passar a estratosfera, rapaz. Eles vão longe. Porque tudo é alta tecnologia, velocidade do som. Esses aí, eles podem ir até a mesosfera? É, mesosfera. Não, até a mesosfera, não. A partir da mesosfera é só foguete. Ah, A partir da mesosfera é só foguete, que eles têm um combustível especial que faz com que eles suportem as temperaturas altas e baixas da mesosfera e da termosfera. Por isso que raramente você vê um voo de foguete dar errado. Vamos lá. Essa é a atmosfera, a camada de ar. Já essa é a litosfera, que é a camada do solo, do chão que a gente pisa. Litosfera ou crosta terrestre é a terra onde vivemos. A parte mais superficial é o solo, onde as plantas se desenvolvem. Então, essa parte que a gente pisa, que a gente anda, é chamada de crosta terrestre. Ou litosfera, que é a camada de terra. Então, são os elementos básicos do nosso planeta: terra, água e ar. Professor, o que é mais quente? O núcleo da Terra ou o Sol? Ah, com certeza é o Sol. Com certeza é o eu Sol. acho que dentro do Sol tem muito. A lava é 99, eu acho. Não. Vocês querem comparar o núcleo do Sol com o núcleo da Terra é uma coisa terrível. O Sol é um calor de mais de 3.000 graus Celsius, gente. 3.000 graus. Já o núcleo da Terra. Já o núcleo do nosso planeta nem chega a isso, nem chega a 2.000 graus. É bem tranquilo. Como dizia assim, para comparar os dois, é menos quente o núcleo da Terra. Tá, mas com certeza o núcleo da Terra é bem quente. Sim, bem quente. Se você bota o dedo lá, Eu acho que se você bota o dedinho lá no núcleo da Terra, lá, ó, não sai nem sua unha, o seu dedo sai todo comido. não sai nem o osso. O O dinossauro. osso, né? Oxi, queima até os ossos. Misericórdia, velho. Então, só se encostar, ele começa a integrar o corpo. Até hoje não teve ninguém que explorasse o sol, gente. Não pode explorar o sol, não. Ah, é um calor insuportável. Digamos, eu acho que é uma sucursal do inferno. É outra sucursal do inferno. Professor, então, Ô, a maior camada, Peraí, tô te perguntando, não dá. Vai, Arthur, sua vez. qual foi a maior camada que os humanos conseguiram perfurar? Tipo, a maior profundidade, qual foi a camada? Entendi. Qual foi o máximo que os humanos conseguiram perfurar? Calma, que nós vamos chegar lá. Calma, que nós vamos chegar lá. Isso está previsto na aula também. Tá, e agora posso falar com você? Vai, seu Pedro, vai! Ó, eu acho que se a internet começar assim, eu acho que vai ter alguma coisa que os humanos vão criar que vai ser possível de não se encostar no núcleo da Terra e desintegrar, assim, queimar. Eu acho que, né? Hoje em dia as coisas são, né? Eu acho que sim. As pesquisas continuam e elas comprovam ainda tudo isso que a gente vem anos e anos e anos ensinando nas aulas de ciências. Tem mesmo essa parte mais quente do planeta. Você vê a atividade vulcânica, ela prova isso. Prova que tem esse núcleo quente do planeta Terra. A atividade vulcânica é a maior prova disso. Os vulcões entrando em erupção. Até hoje existem vulcões em plena atividade. Pois então, aí a gente já está lidando especificamente só com a litosfera, que é a camada de solo do nosso planeta.
Nós já falamos da hidrosfera, que é a camada de água. Hidro vem de água. Atmosfera, que é a camada de ar, que vocês viram, as 5 camadas de ar da atmosfera. E agora a gente vai entrar mais a fundo na litosfera, que é a camada do solo, do chão que a gente pisa. O que tem mais profundo? Será que existe mesmo o centro da Terra? Existe. É igual esse desenho aqui, ó. Esse aqui é o desenho de como seria o nosso planeta se a gente cortasse um pedaço dele igual fosse um pedaço de bolo. Então, se você corta um pedacinho do bolo, aí, ó, o recheio é esse núcleo. O manto seria aquela camada da massa. E a crosta terrestre é a parte superficial do bolo, é a parte de fora do bolo, que a gente põe cobertura e tudo mais. Se a gente assemelhar o nosso planeta com um bolo, seria desse jeito. O núcleo seria o recheio de chocolate, por aí vai. Já a parte de cima, que é onde a gente pisa, é a parte de fora do bolo, é a crosta terrestre. Antigamente não, até hoje, essa teoria, ela existe e o pessoal aprofunda no estudo dela. Que é a teoria da deriva continental. Por que existe hoje o mapa mundi igual a gente vê? Eles têm uma ideia, assim, depois de muito estudo feito, que o nosso planeta ele tem 4,5 bilhões de anos. A idade do planeta Terra é essa, 4,5 bilhões de anos. E dentro desses 4,5 bilhões de anos, aconteceu muita coisa. Antigamente, os continentes, a parte de terra do nosso planeta, a litosfera, era tudo junto e formava um continente só. Esse continente era até o nome de Pangeia. Que era, imagina só, se todos os continentes fossem unidos num só. Então, era... O que nós falaríamos? Então, seria esse continente Pangeia, que tudo começou através desse continente Pangeia. Então, foi acontecendo vários acidentes naturais, como, por exemplo, terremotos, a atividade vulcânica, queda de cometas, de meteoros no nosso planeta, que aí foram, aos poucos, afastando essa camada de terra e assim formando os continentes do jeito que a gente conhece. Se você perceber, a parte de terra do nosso planeta é como se fosse um quebra-cabeça. Dá para encaixar algumas partes em outros, uns continentes em outros. Olha só essa parte aqui da África. Vê se não dá para encaixar direitinho com o Nordeste do Brasil. Encaixa perfeitamente. Encaixa sim, encaixa. Eu já percebi isso. Então, observando esses detalhes, os cientistas eles chegaram à conclusão de que antes todos os continentes eram todos juntos numa terra só, que formou esse continente Pangeia. Aí, por causa dos acidentes naturais, esses continentes, os países, eles foram se afastando até se apresentar do jeito que está hoje. E os continentes, eles continuam em movimento? Sim, continuam. Formam novas ilhas, formam outras partes de terra, vai ficando mais distantes. Causando terremoto, terremoto de tsunami, são capazes disso. O que você tem a dizer sobre isso, Flávio? É muita loucura, né, Salsicha? Que lindo. Talvez seja verdade. Ele não deve estar entendendo nada, o Arthur. Então, aqui, ó. Então, todos esses nomes aqui, ó. Olha. Então, ó, todos esses nomes aqui que vocês viram, ó, são os períodos geológicos do nosso planeta. Desde o início, ó, tem o Pérmico, Triássico, Jurássico, Cretáceo. Dizem que nessa época aqui do Jurássico, que foi há 135 milhões de anos antes de Cristo, foi nesse tempo aqui, ó, que começou a surgir os dinossauros, os famosos dinossauros.
A Na primeira verdade, aquáticas, né, professor? professor, por Isso. muito cálculo, muitos cientistas, os dinossauros existem desde o tempo Triássico e a explosão foi no Cretáceo. Isso, exatamente. Desde o período Triássico, aqui em cima, ó, que ainda estava acontecendo um afastamento dos continentes, os dinossauros já existiam nesse meio tempo, por causa dos terremotos, dos acidentes naturais que aconteciam, os vulcões. Aí o que aconteceu entre o período Jurássico e o Cretáceo? Conta-se uma teoria, não sabe o que aconteceu. Conta-se a teoria de que um meteoro em proporções muito grandes, 3 vezes maior que um meteoro convencional, com um cometa convencional, ele se chocou com o nosso planeta, fazendo com que os dinossauros fossem extintos e os continentes fossem se afastando cada vez mais. Inclusive, depois desse período Cretácico, que aconteceu esse choque do tal meteoro, o nosso planeta foi resfriando e aconteceu o chamado período da Era do Gelo, igual passou no desenho da Era do Gelo. Ah, então quer dizer que tudo que vocês viram no desenho é parte dessa teoria da deriva? Ocorreu mesmo a Era do Gelo e outros animais foram surgindo. Foi surgindo lá o mamute, igual vocês viram lá no desenho, o mamute, o tigre de Bengala, tigre de sabre, tudo isso aí, ó, era da época da Era do Gelo. Tinha também Dodô. Isso. Isso é até um animal que nem existe mais. O Dodô entrou em extinção Então, completamente. professor, mas os dodôs, eles foram extinguidos há poucos anos. Sim, tem pouco tempo, mas eles já existiam desde a Era do Gelo. Aí aconteceu que do Cretáceo até o tempo presente que a gente está vivendo, a fase da Era do Gelo acabou nos continentes e na medida que eles foram se afastando, o clima da Terra foi mudando. Então, antes tinha essa teoria de que essa camada de terra da litosfera do nosso planeta, ele não está parado, ele está sempre em movimento, está sempre se movimentando. E é capaz de daqui a 100 anos, esse mapamundi que a gente vê esteja totalmente diferente do que foi previsto. Eu acho, professor, que em 100 ou 200 anos, a América do Sul já vai ter se separado da América do Norte, sabe aquele... Da América Central, exatamente. Eu acho que até a Antártida vai meio que se comunicar com a... Porque não sei se vocês se repararam bem, a América Central está ligada por um fiozinho de terra com a América do Sul. E ali é uma região que acontece também muitos terremotos. É uma região de muitos terremotos. Aliás, aonde tem ilha, Ainda tem bem que terremoto. ainda bem aqui que a gente mora não tem terremoto, coisa lá, aquele ventão Nossa, assim, professor. quebrado, tudo. Não, o É, ruim é porque não tem aqui, inverno. a vantagem de se morar aqui no Brasil é essa, que a gente foi abençoado com essas coisas. Porque, por exemplo, lá no Japão, o Japão é praticamente 2 terremotos por mês. Dá um tremor duas vezes por mês. Não é à toa que os prédios lá são bastante reforçados, os prédios que são construídos lá no Japão são bastante reforçados e até um sistema de... Tem até um sótão, tem até uns porõezinhos, onde as pessoas se escondem quando toca o alarme de terremoto. Porque a coisa mais comum no Japão é terremoto. Ou terremoto é tsunami. Vocês vão saber por que acontece isso em alguns lugares. Ainda bem que também não existe tsunami. Aqui só teve uma ameaça de tsunami há um pouco tempo atrás, mas depois a gente viu que era só um tornado, e aí Professor, o cachorro foi menor. olha que ele ficou pra mim, fica no cara. Ele tá aprendendo bastante, né? Cachorro inteligente.
Qual é o O nome desse conhecimento da cachorro estrutura... bonito? É o Freud. Freud. Vamos lá, continuando. O conhecimento da estrutura interna da Terra é essencial ao entendimento dos fenômenos que se manifestam na sua superfície, como o vulcanismo e os terremotos responsáveis por modificações na modelagem da superfície terrestre. Os terremotos, por exemplo, afetam a vida de milhões de pessoas e provocam graves catástrofes naturais na Califórnia, Estados Unidos, no Japão, no Chile, na Turquia e em diversos outros países. Ô, professor, lá Então, na a Califórnia, estrutura... em Nova York, uma das coisas que mais acontece, sabe o quê? Tornado. Porque eu já vi um vídeo que teve um tornado que eu não sei como é que as pessoas de lá estão. Eu nunca vi tornado no filme do Levou um telhado gigante de uma casa, levou uma parte gigante de um prédio. Olha, essa parte aí dos terremotos lá nos Estados dos tornados lá nos Estados Unidos é lá na Califórnia. É comum, todo ano isso acontece. Também tem muito em Orlando. Isso. Aí por que acontece isso? Mas também tudo isso é devastação lá do meio ambiente. A devastação do meio ambiente por lá tem muito a ver com esses tornados da Califórnia e Orlando. E também porque ali fica por cima da chamada placa tectônica. Calma que eu vou chegar lá. Mas então, ó, esses locais aqui são os mais comuns de acontecerem terremotos e ação de vulcões, porque faz parte, está sempre em movimento. Aí aqui, ó, que eu queria chegar com vocês, as placas tectônicas. É que eu falei para vocês, imaginem o nosso planeta como um gigantesco quebra-cabeça. Essas partes aqui, ó, cada parte grande dessa é uma placa tectônica. E o que acontece? Quando uma peça se encontra com a outra, quando acontece o choque, provoca desde terremotos até surgimento de tornados e ação dos vulcões. Ah, qual que vai acontecer? Qual desses que vai acontecer? Ninguém sabe. Só quando o encontro de duas placas acontece. Se, por exemplo, aqui, ó, temos a placa africana e a placa sul-americana. Tudo que tiver no meio desse risco aqui, ó, quando as duas se chocarem, porque vai acontecer a hora de se chocar, pode acontecer qualquer um desses acidentes naturais, seja um maremoto, seja um terremoto ou ação de vulcões. E não existe só vulcão em cima, na litosfera, na crosta terrestre. Tem também vulcões internos no fundo do mar. Lá também acontece a erupção dos vulcões. Muitas das ilhas que existem no nosso planeta surgiram através do esfriamento do magma, porque o vulcão lá no fundo do mar entrou em erupção e toda aquela lava esfria e se torna parte de... E assim uma nova ilha nasce. Tudo que está no meio desses risquinhos, vai acontecer um desastre. Aí entra aquilo que a Yasmin falou. Por que no Brasil não tem terremoto, não tem vulcão? Porque a gente está em cima de uma placa tectônica, não está no meio do risco. A gente está no meio da peça, no meio da placa. Por isso que, ó, pode placa não se movimentar, pode se chocar, não vai acontecer nada com o Brasil. Agora aqui no Chile, sim. No Chile aqui, ó, vocês podem ver. Tem dois rabiscos aqui, ó, no meio do Chile. E no meio desses dois rabiscos, acontecem muitos terremotos. Teve uma vez, acho que foi uns 2 anos, que um terremoto no Chile foi tão grande, teve um grau tão grande, que ressoou um pouco no Brasil. Mas foi coisa pouquinha. A pessoa percebeu o terremoto lá no centro de Brasília. Até o pessoal ficou assustado. Lá na DAP3 Sul. Teve um prédio lá que o pessoal evacuou, saiu, teve que sair correndo, porque sentiu a terra tremer, sentiu aquele sacudida, porque tremor de terra. Mas isso é reflexo
do terremoto que aconteceu muito forte lá no Chile, mais forte no Chile. Agora, a gente mesmo aqui sofrer terremoto, jamais. Só se nosso país estivesse no meio desses rabiscos, desses encontros de placas. Estando aqui no meio, com certeza. Olha aqui o Japão, ó. Essa parte aqui, ó, é onde fica o arquipélago japonês. E você pode ver que tem um monte de vulcão. Essas partes de vermelho aqui, ó, são as ações de vulcões. O próprio Monte Fuji, que existe lá no Japão, que é a maior montanha do Japão, na verdade é um vulcão. É um vulcão adormecido há muitos anos. E ele pode entrar em erupção se quiser. É só Deus querer, é só as placas se encontrarem que o Monte Fuji entra em erupção e detona com Tóquio. Você vai morrer. Aí o que acontece? Ó, tudo isso porque está em cima de placa tectônica. O Japão está em cima de duas placas tectônicas e tem vários vulcões ao redor. Quanto mais vulcão, mais chance de acontecer um desastre. E aí depois vocês confirmam para mim, depois em pesquisa, eu vou até depois falar com vocês como é que vai ser essa pesquisa, se Brasil tem vulcão. Diz que existe um, mas está adormecido há tanto tempo. O meu cachorro tá dando a patinha pra mim, ó. Olha isso. Mas tá adormecido há tão pouco tempo que virou mato lá na Amazônia. Lá no meio da Amazônia. Aí depois vocês confirmam para mim se tem vulcão no Brasil. Mas acho que não tem, acho que tinha não. O pessoal confundiu montanha com vulcão. Mas então, essas regiões aqui de rabisco, na verdade, são peças. Vocês têm que olhar como se fossem peças de um quebra-cabeça. E aqui, entre duas peças, nesse encontro aqui, ó, onde passam os tracinhos, é onde vão acontecer os terremotos e as ações dos vulcões. Aqui, ó, o nosso país aqui está no meio de uma dessas peças, por isso que não nos acontece nada. O vulcanismo, outro fenômeno natural causado pelas forças internas da Terra, acarreta também graves desastres naturais. A atividade mineradora também depende do conhecimento da estrutura interna da Terra. Os recursos naturais são matérias-primas básicas para a produção de mercadorias e para a geração da maior parte de energia consumida do mundo. Então, a pessoa não vai fazer uma mina para poder explorar ouro do nada. Ele tem que estudar todo o território antes de explodir, de jogar dinamite para poder explorar a caverna. As observações indiretas são obtidas por meio de análise dos tremores que ocorrem no interior da Terra, cujas ondas, chamadas sísmicas, propagam-se em diferentes direções, algumas atingindo o núcleo do planeta. A intensidade dessas ondas é registrada por sismógrafos, aparelhos que também medem a velocidade. Sismógrafo é um aparelho que mede o grau de um terremoto, por exemplo. Aí existe uma escala dentro desse sismógrafo. Se o ponteiro lá do aparelho piscar no 3, está ocorrendo terremotos de pouca gravidade. São ações que acontecem mais aqui no centro da Terra. Se o ponteiro desse sismógrafo chega no 5, no 7, no 8, vai ter aquele tremor de terra de assustar. E se chegar no 10, corre, que a coisa é feia, o terremoto vai ser feio. Então, esse sismógrafo ele ajuda a entender os barulhos que existem, dos tremores de terra que existem no centro da Terra. E dá para você prever, sim, quando vai acontecer um terremoto. Dá para prever. Os sons, através de sons, dá para se perceber quando que vai acontecer um tremor de terra. Os estudos do interior da Terra baseiam-se em observações indiretas, ou seja, pesquisa de muito tempo atrás que foi feito meio que diretamente. Nada oficial, pois até o momento, o poço mais profundo é o da Península de Kola, na Rússia, perfurado em 1987, que atingiu apenas 13 quilômetros de profundidade. Esse é o buraco mais profundo
que o ser humano conseguiu cavar da crosta até o centro da Terra. Esse é o buraco mais profundo, 13 quilômetros, lá na Rússia. Todo o material que sai pelos vulcões vem da profundidade de, no máximo, 200 quilômetros. Essas medidas, se comparadas com o raio da Terra, chegam a 6.380 quilômetros de profundidade. Então, para a pessoa chegar lá no centro da Terra, tem que cavar muito, cavar bastante. Esse pessoal da Rússia, eu até fiz a pesquisa uma vez, para cavar esses 13 quilômetros de fundura de terra, precisou mais ou menos 2 meses. Meses direto, cavando. Eles até colocaram um gravador lá para saber o tipo de som que estava saindo dali. Aí começou-se aí um tal boato, aí, uma lenda urbana, de que eles conseguiram registrar o som das pessoas no inferno. Mas isso aí é a maior mitologia que existe, a maior lenda urbana que existe. Ele diz que escutou barulho de pessoas, como se elas estivessem sofrendo, como se elas estivessem chorando, que não sei o quê. Na verdade, era o barulho do núcleo da Terra. É mentira, o Freud concorda, né, Freud? Freud explica. Mas aí descobriu-se que isso aí, na verdade, é a gente imaginando demais em cima de um áudio que foi gravado. A gente imaginando demais. Porque, realmente, quando você cava 13 quilômetros de profundidade, você escuta o barulho, o movimento das placas acontecendo. O barulho de terra, como se fosse de terra se movendo. Nada normal. Afinal, você estava quase chegando no centro da Terra. Tá chegando no manto. Se tem um lugar que pode ser um inferno, pode ser dentro do Sol. Porque no núcleo da Terra, não. Não ia caber tanta pessoa. Pois é. Mas só que aí as pesquisas ainda continuam. Tem gente aí que pretende cavar um túnel mais profundo do que esse do pessoal aí da Rússia, que atingiu só 13 quilômetros. Mas Freud disse que o o que se sabe do interior, do centro da Terra, foi graças a essa pesquisa, que eles perceberam essas 3 camadas da Terra. Então a tal história que se você começar a cavar aqui no Brasil e passar do outro lado, você vai parar lá no Japão, é verdade essa teoria? Maior cascata. A maior cascata. Porque você vai ter que passar pelo núcleo da Terra, o local mais quente do nosso planeta. E até você passar para o outro lado, lá no Japão, você vira esqueleto. Não tem isso. Não tem ir para o Japão desse jeito. Então, aqui é um esquema para vocês verem as camadas do nosso planeta. Essa aqui é a parte que a gente pisa, é a parte da crosta terrestre. É onde é a camada mais externa. Essa aqui, alaranjada, é o manto superior. Essa aqui, que vem depois, tem o manto inferior. Qual é a diferença do superior para o inferior? O manto superior fica na parte de cima. O manto inferior fica na parte de baixo. Mas essas duas partes são compostas do mesmo material. É daqui que sai o magma, a lava responsável pela erupção dos vulcões. Quando sai aquele líquido de fogo, sai justamente daqui do manto. E aqui temos as duas partes do núcleo, o núcleo externo e o núcleo mais interno. Aqui é que mora como se fosse um pequeno sol dentro do nosso planeta. É aqui que surge a origem do magma, está aqui nessa parte, composta de níquel e de ferro. E se a gente pisasse no núcleo... Professor, existe um minério no Minecraft que é magma. Magma aqui. Se a gente pisasse no núcleo interno, ia pegar fogo no nosso pé. O máximo, olha, esse pessoal...
Esse pessoal que cavou lá na Rússia, para te dizer a verdade, eles conseguiram chegar aqui na metade do manto superior. Ah, então foi derrota. Foi um pouco mesmo. Foi o máximo que conseguiram chegar. Foi no manto superior. Mas não importa que foi derrota. Até agora, ninguém conseguiu penetrar mais profundo aqui do manto inferior e do núcleo externo. Ninguém. Não se Não, conseguiu no chegar aqui. externo eu até concordo. Alguém conseguiu passar no manto inferior? Tudo que se tem ideia é por causa da erupção dos vulcões. Olha, os cientistas, através dessa pesquisa, chegaram à conclusão de que a Terra é formada basicamente por 3 camadas. A crosta terrestre, ou litosfera, esse é o chão que a gente pisa, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é a camada externa, são encontradas rochas relativamente leves, constituídas principalmente por silício e alumínio. Essa camada apresenta uma espessura variável. Sobre os continentes varia de 20 a 70 quilômetros. E sobre os oceanos, onde predomina o silício e o magnésio, que são elementos químicos, varia de 5 a 15 quilômetros. Ou seja, a camada mais externa lá de fora do nosso planeta. Como eu disse, é onde a gente coloca o recheio do bolo. Recheio do bolo não, a cobertura do bolo. A crosta terrestre é formada principalmente por rochas, por exemplo, a areia, o granito, o mármore, o calcário e a argila. As rochas, por sua vez, são constituídas por um agregado de minerais ou por um único mineral solidificado. Minerais são elementos ou compostos inorgânicos encontrados na crosta terrestre. O granito, por exemplo, é composto por 3 minerais: quartzo, mica e feldespato. Que palavrões é esse, professor? Professor, existe quartzo no Minecraft. É nome de minerais que existem no nosso planeta. Nada que você não tenha visto no Minecraft. Tudo que você vê no Minecraft é 100%, confirma. Alguns confirmam. É branco, professor? Ô, Sim. professor, uma coisa que eu não entendo, a netherite existe? Não, né? Qual? Netherite. Netherite. Sim, existe. Oi? É outro tipo de mineral. O quê? Ah, o Minecraft não mentiu pra nós. Então o Netherite existe. Minecraft é real. E pronto, alguns do Minecraft existem. Alguns tipos de Não, no minerais do Minecraft, Minecraft se você existem. cavar, no Minecraft, se você cavar até lá no fundo, tem uma parte toda preta, e você cavar um pouquinho mais, você cai no nada. É o Bedrock. É Bedrock. Rocha-mãe, é a rocha-mãe, Bedrock. Aí só pesquisando para vocês saberem qual que é verdade e qual que é mentira no Minecraft. Passando a crosta terrestre, temos o manto, que é a camada intermediária, a camada do meio. É formada por rochas mais pesadas, como basalto, constituídas principalmente por magnésio, ferro e silício. Por que existem as coisas de aço? Por que existem as coisas de metal? Por causa do minério de ferro que se encontra no manto. E como é que as pessoas vão chegar lá no manto? Rapaz, é dinamite. Joga dinamite, joga explosivo, tratores. O Covid vai quebrar a terra. Mas só que, claro, é tudo controlado. Você não vai jogar lá dinamite de qualquer jeito. Ainda mais se for no interior de uma caverna, interior de uma mina. Baseado nesses estudos assim, que o pessoal vai explorando o ouro. Tem que fazer o estudo do terreno primeiro, antes de fazer esse tipo de coisa. É muito longa? Explode muito? Sim, bastante. Provoca desmatamento, né? Você desmata toda aquela vegetação ao redor. Lembra daquela aula de história lá que eu mostrei a foto da Serra Pelada? É aquilo ali que acontece. Quando você explora os minérios de ferro demais em uma região, alumínio, magnésio, silício. O silício
ele é o minério fundamental para se fazer os chips de computador, para se ter uma ideia. Tem uma parte nos Estados Unidos chamada Vale do Silício. E ali é que são fabricados e inventados os computadores de alta tecnologia. Porque os chips são formados através do silício. Os chips, placas de computador, é tudo com base no silício. Na parte externa do manto, onde há uma região conhecida como astenosfera, formada de um material pastoso chamado magma. Professor, você sabe para que Então, ó, é nessa parte aqui, ó. É nessa parte aqui, no manto inferior, que se localiza o magma, aquele material da lava dos vulcões. Nela ocorrem movimentos de convecção. O magma aquecido sobe das porções mais internas da Terra em direção à crosta e depois volta para o interior à medida que ele vai resfriando. Os movimentos de convecção dão origem a terremotos e erupções de vulcões. Ou seja, se aqui nessa região o magma, a lava se movimenta, acontece desde os terremotos até a erupção de vulcões. Aquele material que vocês veem jogando do vulcão é exatamente o magma, é a lava. Que passando um tempinho que ela vai escorrendo ali, ela vai esfriando. É igual carvão pegando no fogo. Uma hora ele vai esfriar, resfriar e vai virar aquela pedrinha preta. Professor, E você acha que no núcleo externo deve ter diamante? os diamantes, eles acham os diamantes também no manto, também na camada de manto. Agora, o estudo do núcleo da Terra, eles precisam aprofundar mais, porque o que se tem é isso aqui, ó. O limite máximo interior do manto é de aproximadamente 2.900 quilômetros, onde começa a camada mais interna, o núcleo. Sabia, professor, que o bichinho preto do Minecraft é igual aos negros? É igual eles populacionando tipo, fazendo guerra. Aqueles villagers do mal, preto. Ah, tá. Isso aí a gente, a gente não vê isso muito bem, não. Parece um pouquinho. Eu jogo muito Minecraft. Mas vamos. Segue em frente. O núcleo tem como limite máximo interior a medida do raio da Terra. É constituído por níquel e principalmente por ferro. Ele se encontra subdividido em duas camadas. O núcleo externo, que parece ser líquido, vai até 5.100 quilômetros. E o núcleo interno, que é sólido, que o núcleo interno, que é sólido, é parecido com a estrutura do Sol. Então, o núcleo interno é mais ou menos igual ao Sol do nosso planeta. E é nesse núcleo aqui que se inicia a criação do magma, aquele líquido que depois vai ser jogado para fora na crosta terrestre. Professor, sabe para que serve esse estadinho que vem no material inverso? Olha, tudo isso aí vai de encontro certinho com a teoria das placas tectônicas, vai tudo certinho de acordo com o estudo do núcleo da Terra. Agora, se todo planeta tem isso, aí é outra coisa. Mas vou mostrar aqui para vocês como é que age, como começa a erupção do vulcão. Se a Terra não ficar mais habitável, se a gente não conseguir mais viver na Terra, em que planeta a gente vai viver? Marte? Eles estão querendo começar um estudo em Marte, mas sei lá, é melhor a gente preservar o nosso, certo? O planeta mais perfeito para a gente viver sem a Terra. Olha, não existe planeta mais perfeito. Não existe planeta mais perfeito.
Não Mais tem- adequado. Olha, o pessoal está dizendo que é Marte, mas muito ainda precisa ser estudado, muito ainda. Aqui, esse vídeo é só para mostrar para vocês. Ele é sem som mesmo. Isso aqui é as imagens que o drone fez de uma erupção, da erupção de um vulcão. Esse material aqui é que é a lava, que é o magma. O Monte Fragá das FAO não viu uma erupção desde o século XII. Ou seja, esse vulcão estava adormecido há muitos anos. Ele fica próximo de Reykjavik, capital da Islândia. Islândia, lá na Europa. Se bobear, esse vulcão está dormindo tem 700 anos. O operador do drone pedalou 7 quilômetros na neve. Olha aqui, ó. Ó o rapaz aqui. A erupção ocorreu após milhares de pequenos terremotos. Ou seja, antes disso acontecer, teve alguns terremotos. Cientistas e equipes de resgate curiosos visitam a área desde a semana passada. Isso aqui foi um vídeo gravado tem pouco tempo, tem uns 2 meses. Então, ó, só fica desse jeito. É uma erupção mais tranquila. Mas acontece erupções de vulcões mais violentas, acompanhadas de terremotos. Esse aí não, esse aí é bem tranquilinho lá na Islândia. Bacana você ver assim, né? Bem de pertinho. É verdade, velho. Só de olhar já dá medo. Agora, por exemplo, o vulcão Vesúvio, que entrou em ação na Itália há anos atrás, ele foi capaz de destruir uma cidade todinha, destruiu a cidade de Pompeia, na Itália. Tanto que os destroços da ação do vulcão estão lá até hoje ainda. Estão lá até hoje. E Alguém na hora morreu que a erupção nessa estava cidade? acontecendo, Pessoas morreram nessa cidade? todo mundo da cidade morreu. Ninguém sobreviveu? Todo mundo da cidade morreu. Alguns viraram pedra, porque a lava, o magma, cobriu as pessoas. Na hora que elas estavam fazendo alguma coisa na casa delas. A lava invadiu a cidade todinha. E ao mesmo tempo que estava acontecendo a erupção desse vulcão, estava acontecendo vários terremotos. Aí é que detonou mesmo com a cidade todinha. O vulcão se chama Vesúvio. Professor, sabia que existe um vulcão perto de uma praia, que a praia, a areia da praia é preta por causa do tanto calor? Existe, sim. Se for praia do Havaí, por aí, tem. No Havaí mesmo tem muita ação vulcânica. Por ser uma ilha, tem vários vulcões por ali. E a ação vulcânica acontece todo ano. E a areia fica preta e tem várias pessoas que brincam perto de vulcões. Tem, Brinca pior perto de que vulcão, tem. pode explodir qualquer e morrer, estão brincando com risco. Esse vulcão da Islândia, foi registrado há 2 meses atrás. Até passou em jornal da televisão. Você via ali as pessoas brincando de bola perto desse vulcão em erupção. Para eles é a coisa mais normal que tem. Porque ali na região da Islândia, tem outros vulcões ao redor ali. E vez ou outra, eles entram em erupção. Então, para esses habitantes, conviver com o vulcão é a coisa mais normal que tem. Se por acaso tem um terremoto mais forte, as casas elas são equipadas com abrigo antiterremoto, que fica nos porões das casas. Por isso que a maioria das casas ali tem porões. Ô, professor, eu acho que deve ser bem assim. Um vulcão ativo. As crianças com a bola. Uhul, bora brincar, Betinho! O pessoal ali
O pessoal ali tem noção de Professora, perigo, é não. verdade que ela vai muito rápido, desce muito devagar. Lá. Demais. É muito rápido. Ok. Vamos lá, então, para encerrar aqui, vamos ao nosso joguinho. Vamos ao nosso joguinho de hoje. Olha que joguinho é muito bom. Aqui o objetivo é colocar os nomes nas principais camadas da Terra, nas camadas de terra, na camada de terra do nosso planeta. É só encaixando os nomes nas partes. Aqui é o que está mais fácil. Qual é a parte que eu vou encaixar aqui? Espaço. Azul. É espaço, ué. Tá aqui no meio do nada, no meio do negro, é espaço. Agora vamos devagarinho. Essa parte aqui seria o quê? Crosta? Isso, Adrian, muito bem. Crosta terrestre. Núcleo. E essa parte aqui? Núcleo externo. Núcleo externo. Não, núcleo ainda não. Manto. Exatamente, a partir daí vem o manto. Já que nós temos os dois núcleos. Qual é o núcleo que vem primeiro? Núcleo interno ou externo? Externo. É o núcleo mais por fora. Já esse aqui por dentro é o núcleo interno. Se vocês fizeram tudo direitinho, tudo certo. Parabéns. Memória essa ficha. Aí, ó. Vamos agora ao segundo. Partiu cruzadinha. Vamos começar pelo que tem menos letra. Vamos por essa que dá 5. Camada mais profunda e mais quente da Terra. Núcleo. Aí que tá, né? Para caber núcleo. Não, tem só 5 letras. Externo? Não. Ai. Vamos pro primeiro, então. Camada de ar que envolve a Terra. Como é que é mesmo? Estratosfera. Atmosfera. Quase isso. A estratosfera é parte dessa camada de ar. É ar. O quê? Atmosfera? Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que não é. Aí, atmosfera, camada de ar que envolve o nosso planeta. Professor, eu só perguntei pro meu cachorro. Ele disse que é. Conjunto de águas da Terra, a parte de água do nosso planeta. Hidrografia. Não é hidro, mas não é hidrografia, não. Ai, desculpa, eu errei. Hidrográfico. Se a atmosfera é a camada de ar, a camada de água é hidrosfera. Aí, bacana. Vamos aí a número 4. Conjunto de todas as regiões da Terra que possa existir vida. Camadas. É a parte da Terra onde há vida. Eu falei isso no início da aula. Núcleo. Biosfera. Aê! Tu tá matando tudo, rapaz. Agora, número 3. Eba. Conjunto da Terra formada pelas rochas e pelo solo. Como é que fala? Eu esqueci o nome. Litosfera. Litosfera. Aí. Só falta agora o número 5. Camada mais profunda e mais quente da Terra. Termina com O.
Núcleo. Núcleo, pronto. Ah, no núcleo não dá, gente. Aqui, ó, só tem 5 letras. Ah, é verdade. Aham. Quanto tempo? Manto! Ah, aquela outra, antes do núcleo. Por quê? Manto! Só que não Eu era vou começar o manto. Não era. O núcleo que é o local mais quente. O manto é também quente, mas nem tanto quanto o núcleo. Então, o pessoal do jogo falou ali. O bug que mostra você. Nossa, velho. Mostra Então, foi o erro do joguinho lá. Era para ser núcleo, mas se vocês colocaram no manto, a gente coloca. Tá certo. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje sobre as camadas da Terra.